Sou Ricardo Rodrigues, tenho 53 anos, mestrado e doutorado. Esse doutorado foi feito nos Estados Unidos, na George Washington University, através de uma bolsa do CNPq, que custou $300 mil aos cofres públicos. E eu cumpri as minhas obrigações, eu cumpri os requisitos da bolsa, eu fiz a tese, eu fiz o diploma, e esse diploma há 17 anos não é reconhecido pelas mais diversas razões. Já fui no Ministério Público e não tomo o menor conhecimento. Eu me considero vítima desse fascismo carnavalesco. Imagine, eu trabalho aí numa escola chamada FATEC, Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, controlada pelo Centro Paulo Souza, que teve a coragem de me contratar por R$6 a hora. Isso é fascismo. Isso é fascismo carnavalesco que favorece a porcaria em detrimento das pessoas educadas, que custaram dinheiro. Isso é o fascismo carnavalesco. Eu me considero uma vítima desse fascismo carnavalesco. E aqui eu estou mostrando para vocês a minha história. O princípio da intimidação do fascismo carnavalesco, a razão, né, do fascismo carnavalesco existir é intimidar as pessoas que tenham mais conhecimento, que tenham capacidade intelectual de questionar a estrutura da porcaria vigente, porque se todos são porcaria, ninguém pode questionar nada. E se tem alguém com mestrado, doutorado nos Estados Unidos que custou $300 mil, a pessoa pode questionar e vai questionar. Eu estou questionando aqui agora. Então, eles têm que criar uma estrutura de intimidação para justificar o descrédito dessa pessoa. Então, essa intimidação tem 3 partes. Ela é uma intimidação moral, psíquica e uma intimidação física, né? A intimidação moral é mexer com a sua família, criar uma estrutura de isolamento social e montar uma estrutura de difamação contra o seu caráter por detrás, sem que você possa se defender. A psíquica é criar aquela estrutura de que é inteligente e é louco, né? Porque quem pode questionar a porcaria? Só quem é louco, né? Sair na rua pelado no carnaval, tudo bem, é pela ideia do próprio fascismo carnavalesco, que não emite nenhuma alternativa à porcaria. E, por fim, a intimidação física, né? O aluno intimida o professor na sala de aula, faz denúncias caluniosas, acorda a beberrona, faz esculhambação na porta da minha casa, e esses fatos não estão conectados, né? Sobre a ótica do fascismo, não, mas estão e são parte dessa estrutura de intimidação do fascismo carnavalesco vigente no Brasil atualmente, da qual eu... A difamação, né, do fascismo carnavalesco através da difamação é a mais perversa, porque é aquilo que você não sabe exatamente o que está acontecendo, você simplesmente vê a reação das pessoas te xingando, fazendo gestos obscenos no meio da rua, até dentro da sala de aula, e você realmente não sabe por quê, porque ele vai pegando e construindo, né, digamos assim, uma série de fatos nas suas costas que você não tem o menor conhecimento e não pode reagir contra isso. E o objetivo, né, psicológico, né, do fascista carnavalesco ao fazer isso é tentar desqualificar a pessoa mais inteligente na esperança de que ele, digamos assim, possua um segredo dessa pessoa mais inteligente, né, e possa manipulá-la, né? Quando, na verdade, essa manipulação volta contra a pessoa, porque na medida que você mente e trapaceia, você, digamos, destrói o seu próprio espírito, porque o espírito humano, isso é certo, ele não consegue trabalhar com nada que não seja, digamos, a própria sinceridade, a própria honestidade intelectual. Porque tudo que for fora disso reverbera contra as pessoas.
Porque aquele risinho, né, sarcástico, típico de brasileiro, mostra que ele mesmo percebe que ele não vale nada. Que a família dele sabe, que a mãe dele sabe, que o pai dele sabe que ele é safado, que ele precisa costurar e colocar essa máscara, né, de risinho para tentar se justificar e sair dando risada aí do pobre do professor Ricardo. Porque a esperança é que assim, então, ele possa ser mais. Lê do engano, porque o menos jamais será o mais. Pode usar a difamação que quiser, pode usar os instrumentos que quiser, o menos vai ser sempre o mesmo. Agora, tem um caráter policial aí, né? Que nós vamos querer isso muito bem explicado. Né? Essa estrutura política do Brasil, porque eu fui no Ministério Público há 10 anos atrás, eles não fizeram nada. Tudo que resultou dali para frente é responsabilidade do Estado brasileiro, porque eu denunciei, ele não tomou providência. Se isso atinge a minha família, atinge a minha honra, atinge o meu nome, eu quero satisfação. O Estado brasileiro é responsável pela ação dos seus agentes. Não é simplesmente um jogo de mentira, de difamação e de fascismo carnavalesco. É um Estado organizado que tem que tomar providência ou tomar conhecimento de uma atitude persecutória e que atinge o caráter de uma pessoa, no caso, um professor que custou $300 mil ao Estado. Eu também sou patrimônio do Estado. Então, a despeito desse aspecto psicológico que nós discutimos, né, do mau caratismo desse fascista carnavalesco, nós temos que colocá-lo na cadeia. E ele vai parar na cadeia. Isso é uma questão de tempo. Porque esse rastro que vai deixando de difamação vai se espalhando de tal modo que acaba na cadeia, porque não tem outra saída. Agora, isso tem que ficar bem claro, que o Estado brasileiro ele é responsável pela sua atitude dos seus agentes. Nós estamos discutindo aqui essa questão, né, da intimidação moral que eu tenho sofrido, e a questão principal é, isso resultou no quê? Né? Nessa perda de tempo, nesse desperdício que começa com o governo, né, do Fernando Henrique Cardoso e termina agora no governo Lula. E o que isso resultou? O que isso ajudou o país? Dá uma olhada nessa sequência que vem a seguir para você avaliar, né, os resultados, né, dessas intimidações, aonde o presidente da República vem a público dizer, graças a Deus, que ele não tem um diploma universitário. Dá uma olhada nessa sequência, vê o que você acha. Graças a Deus. Veja, é a primeira vez na história do Brasil que o Brasil elege um presidente da República que não tem diploma universitário e elege um vice-presidente da República que não tem diploma universitário. Nem eu, nem o Zé Alencar temos diploma universitário. Espartanos, qual é sua profissão? O presidente Lula provocou boas risadas ao discursar nesta sexta-feira em Goiás. Ele falou de uísque, cachaça, ponto G e extinção de perereca. Que é o período neoclássico, napoleônico, né? Por isso nós temos ali aquelas colunas gregas. A Tijuca do Paulo Barros, o que você achou? Acho muito bom, eu gosto muito. Eterna. Sim, eu quero tudo. Riqueza, mulheres. Mais uma coisa. Eu quero um uniforme. Feito. Porque eu sou bom.
Aceita-me como seu rei e como seu Deus. Sim. Bom, mais um segredo que nos instiga, né, Glenn? Você vai descobrir. Eu sou bom. Diferente do cruel Leônidas que exigiu que você se erguesse. Eu peço apenas que se ajoelhe. Bom, a Cleópatra, como eu dizia, herdou um país em declínio e virou essa lenda, né? Um exército de escravos além da imaginação, pronto para devorar a pequena Grécia, pronto para eliminar no mundo a esperança pela razão e justiça. Você tem muitos escravos, Xerxes, mas poucos guerreiros. Bom, mais um segredo que nos instiga, né, Glenn? Beleza. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Já diz. Beleza. Graças a Deus. Veja, é a primeira vez na história do Brasil que o Brasil elege um presidente da República que não tem diploma universitário e elege um vice-presidente da República que não tem diploma universitário. Nem eu, nem o Zé Alencar temos diploma universitário. Espartanos, qual é sua profissão? O período neoclássico, napoleônico, né? Por isso nós temos ali aquelas colunas gregas. Penso que a perereca não estava em extinção. Graças a Deus, porque perereca não pode se extinguir nunca. Eu tô achando que tem uma novidade esse ano, né? A parte de trás é tão pequenininha que quase não tem biquíni, só tem o cinto, vocês já notaram? Na só tem a maquiagem, parte não? da frente, não é não, viu? Só tem a parte da frente. E na parte de trás, pra quem tem bons olhos... Quem manda aqui? Eu sou o emissário do soberano de todo o mundo, o Deus dos deuses, Rei dos reis. E por essa autoridade, eu ordeno que alguém me mostre o comandante de... Hillary Clinton chegou neste domingo à cidade de Doha, no Catar, onde vai participar do fórum anual entre representantes dos Estados Unidos e do mundo islâmico. A secretária de Estado americana tenta conseguir apoio dos países árabes para a adoção de embargos contra o Irã. Desde que o governo de Teherã começou a enriquecer urânio a 20%, o governo americano pressionou para que o Conselho de Segurança da ONU aprove novas sanções ao Irã. A ideia só não conta com o apoio da China, que tem poder de veto, e prefere insistir no diálogo. I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and gay, and I pity any girl who's in me today. I feel charming, oh so charming. It's alarming how charming I feel. Advertência ao Irã. Segundo ela, o programa nuclear iraniano vai provocar mais instabilidade na região e isolar ainda mais o país dos ayatollahs. Ai, que linda, bebê! Miss América, bravos! I feel pretty, oh so pretty, that the city should give me its key. A committee should be organized to honor me. La 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 la. I feel dizzy, I feel funny, I feel dizzy and funny and fine and so pretty. Miss America can just resign. La 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 la. Advertência ao Irã.
Segundo ela, o programa nuclear iraniano vai provocar mais instabilidade na região e isolar ainda mais o país dos ayatollahs. See the pretty girl in that mirror there. What mirror? Where? Who can that attractive girl be? Which? What? Where? Who? Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty voice, such a pretty me, such a pretty me, such a pretty me, such a pretty me. I feel stunning, and entrancing, like running, feel like running and dancing, for I'm lost by your pretty, wonderful voice. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Já diz. Graças a Deus. Veja, é a primeira vez na história do Brasil que o Brasil elege um presidente da República que não tem diploma universitário e elege um vice-presidente da República que não tem diploma universitário. Nem eu, nem o Zé Alencar temos diploma universitário. Espartanos, qual é sua profissão? O período neoclássico, napoleônico, né? Por isso nós temos ali aquelas colunas gregas. De trabalhar até o dia 31 de dezembro de 2010, à meia-noite, quando eu vou parar para comemorar o ano, tomar um uísque, me preparar para entregar um uísque ou uma caninha boa, se alguém de Goiás me der, né, pô? Só dá agora não, dê depois. Senão a imprensa vai fotografar, como é que vai ficar? Sabe? Uma pessoa chique ganhando uma garrafa de cachaça é uma coisa chique. Agora, um metalúrgico ganhando é porque ele é cachaceiro. Então, guarde para dar depois. Para as arestas e arruma o palco para o desfile da estrela principal da festa. E aí, quando eu levantei da mesa, eu tava bem ruim. No outro dia, a cabeça tava bem cheia. Nossa. Eu falei, vou parar de beber, não vou beber nunca mais. Então, mas não teve jeito. No outro dia, tomei uma para refrescar. Sempre o pessoal fala, toma mais. Nas calçadas, nos jardins, mas o último pedido... Sad return to find the land we lost. Reckon was war by Ramat for reaching. Pútrida e pomposa. Inúteis, enfermos, podres, corruptos. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Já diz. Graças a Deus. Veja, é a primeira vez na história do Brasil que o Brasil elege um presidente da República que não tem diploma universitário e elege um vice-presidente da República que não tem diploma universitário. Nem eu, nem o Zé Alencar temos diploma universitário. Espartanos, qual é sua profissão? O período neoclássico, napoleônico, né? Por isso nós temos ali aquelas colunas gregas. Hoje o Brasil é importante no G20, é importante no G8, é importante no G13, é importante no G4, é importante no G3. Cria um G que o Brasil está lá dentro. Não tem país, Gedel, mais preparado para encontrar o ponto G do que o Brasil. Presidente, como quer o governo, nós vamos dar uma lição de democracia. Eu tô achando que tem uma novidade esse ano, né? A parte
parte de trás é tão pequenininha que quase não tem biquíni, só tem o cinto, vocês já notaram? Só tem a parte da frente, não é não, viu? Só tem a parte da frente. E na parte de trás, pra quem tem bons olhos, é só... Ela não tem dúvida. Oi, Nelson. A Flávia Noronha quer escolher um também. Aí, gente, pelo amor de Deus. Qual será? Ah, gente, O pequenininho não pode porque já é da Núbia. Posso falar? Agora, olha... Ah, por favor, querida, olha que hominha, gente. Aqui. Mas logo aí, ô Léo... Mas sabe o que é? Essa cara do meu. Logo aqui. É que essa roupa... Mas empresário do Brasil, e eu me transformei num razoável dirigente sindical deste país. Quis o destino... Sim, eu quero tudo. Riqueza. Mulheres. Mais uma coisa. Eu quero um uniforme. Feito. Pútrida e pomposa. Inúteis, enfermos, podres, corruptos. E a Maria Antonieta gostava disso. Nas calçadas, nos jardins, ou ainda pior, ver. Mas o último pedido não se realizou. This is definitely my pleasure to have you here on Conta Corrente Especial. It's a big pleasure for me personally to... I think it's a real product of your business. A beleza delas lhes serve como maldição. Os velhos pútridos têm necessidades humanas. E almas negras como o inferno. É ela, Madonna Bottini, está lá cantando Celebration com ele, com Jesus Luz. Vamos lá, Madonna Bottini, na tela. Epa, tamo aí, Madonna Bottini, like a virgin. Você é virgem, Bottini? Claro, claro, claro. Palmas para quem chegou agora. Tudo beleza em casa? Mamãe tá vendo, papai. Beleza. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Já diz. Beleza. Um dos instrumentos mais vis, né, da intimidação do fascismo carnavalesco é mexer com a família. Esse é o tema mais difícil, né, para mim falar sobre isso, ou para qualquer pessoa falar sobre isso, porque mexe com assuntos, né, íntimos, mexe com o pai, com a mãe e com os irmãos, mas é justamente aí que reside, né, toda a canalice do fascismo carnavalesco, porque ele vai atingir primeiramente a família. No meu caso, ele vai procurar quais são os problemas, as contradições lá que tem entre eu, meu pai, minha mãe e meus irmãos, para conseguir tirar vantagem disso e cooptá-los, né? E no ano 2000, no ano 2001, quando estourou o caso, invadiram a minha casa, eu chamei meu pai aqui, e ele se recusou a tomar nenhuma atitude, porque se naquele momento meu pai tivesse se unido com os meus irmãos e irmos todos no advogado, esse caso nunca teria acontecido. Isso só aconteceu justamente porque eles cooptaram a minha família. Meu pai é um homem de 94 anos, minha mãe tem 84. O grande responsável disso é meu irmão, porque ele viu a oportunidade, né, de ter uma realização na vida que ele nunca teve. Então, a partir daí, desse caso, de vender o irmão mais novo, ele ficou rico, né? Ele tem carro importado, mudou-se para o bairro mais caro de São Paulo e vai viajar para a Europa
3 vezes por ano e com uma modesta pensão de engenheiro aposentado da CESP, né? Falar sobre isso é terrível, porque esse é o instrumento, né, de destruição do caráter quando ele atinge a família. Mas o meu caso não é único, né? Se vocês se lembram de caso como o ex-prefeito de Osasco, se não me engano, Rossi, quando disputou a governança do Estado de São Paulo em 1998, quando ainda o Mário Covas estava vivo, ele foi esculhambado, né? Mostrava lá a mãe depondo contra ele na televisão, e mais recentemente o Pita, né? Que primeiro prefeito negro de São Paulo, né? Foi esculhambado publicamente, tendo a mulher e os filhos depondo contra ele, milhares de processos, e morreu, né, prematuramente, me parece, de câncer, e ninguém foi ao seu enterro, né? O primeiro homem negro a governar São Paulo. Só que ele saía fora desse padrão, né, do fascismo carnavalesco. Ele era um negro estudado, ele era um negro que pensava, ele era um negro que não se diluía na massa, nem fazia esculhambação, e nem era da elite beberrona, fascistoide, sambista, que governa esse país, né? Então, o que ele mereceu foi lastimado, né? Foi uma vergonha, porque ele seria um exemplo, né, de negro bem-sucedido, e agora o que você tem de negro bem-sucedido são essa corja aí de sambista, de pessoas completamente desqualificadas. Agora, Celso Pita era inteligente, é um homem que subiu pelas suas próprias forças, ele atingiu o mais alto grau lá dentro do grupo do Maluf. Quando ele morreu, o Maluf nem se dignou a ir lá para dar os pêsames a ele. E teve mulher, a família toda destruída. Teve a família toda destruída. No mesmo caso que eles estão fazendo aqui, agora, comigo. É lastimável. Isso daí não tem origens aqui no Brasil. Isso aí começa nos Estados Unidos. Não se esqueça que eu estudei, morei lá 6 anos a 1000 metros da Casa Branca. Um dos instrumentos de intimidação política num regime político como os Estados Unidos, que já não tem mais diferença nenhuma entre os partidos, é simplesmente esculhambar moralmente com as pessoas. Então, eles importam, através desses consultores políticos, tanto do Partido Democrata como republicano, essas estratégias perversas. Por isso que o PSDB está há 15 anos no poder. E fez o quê? 15 anos para o quê? Vejam só essa sequência de cena que está a seguir, para você ver se toda essa esculhambação, a aniquilação de Celso Pita, de prefeito Rossi de Osasco, e esse ataque contra a minha pessoa resultou. Resultou no quê? Nesse domínio fascistoide do PSDB no estado de São Paulo. Dá uma olhada nessa sequência. Os moradores dos bairros Jardim Romano e Jardim Pantanal, na divisa de São Paulo com Guarulhos, viram o nível do rio Tietê subir e inundar as ruas depois de um temporal. 72 horas haviam se passado e nada da água baixar. Essa região continua totalmente alagada, veja aí. O Vladimir ali, o doutor Joaquim grava, vira o Adilson e o Vladimir. O doutor Joaquim até hoje é médico, vira o ex-jogador, o Vladimir também, e o Adilson é diretor. O Sócrates está na bateria saindo do Becu. Casa de Dona Marlene. Para sair, ela teve que passar por dentro do córrego. Os bombeiros disseram que ela vai ter que deixar a casa, que está ameaçada. A minha casa cedeu para baixo e a casa está condenada. Eu não tenho... Se eu estou aqui até agora é porque eu não dormi nas casas dos outros. Não, Ronaldo, um destaque. Corinthians, minha vida, minha história, meu amor. Agora, prefeito, como o senhor diz, chove, dá enchente, o pessoal reclama, passa a chuva, entra o período de seca, ninguém esquece. Por que isso, tudo que o senhor falou, por exemplo, a gente já sabia, os técnicos deveriam saber, os políticos deveriam saber. Por que isso não entra nas prioridades? Vou dar um exemplo. O senhor fez recentemente uma alocação, uma realocação do orçamento, colocando mais verbas
para as enchentes, para cuidar das enchentes. Não é uma demonstração de que tinha esquecido disso antes? Não. O nome Vai-Vai já me chamava atenção antes de eu vir para cá, quando eu era... A minha vontade única era essa, fazer parte desse show, mais nada. Só que esse show me deu mais coisas, me deu condição de seguir uma carreira, condição de seguir um sonho, de conhecer um sonho, de criar um sonho. Carro Beleza. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Já diz. Carro Beleza.